coração. O interessante é que Jesus diz assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, nós precisamos nos mover nele. Porque se nos movemos no que nós pensamos e queremos, e se nós nos deixarmos ser guiados pelaquilo que nós gostamos de fazer, pode ter certeza, nós vamos ter conflitos, e conflitos muito grandes com a vontade dele. Então esse tema que eu quero compartilhar com vocês é para mexer na estrutura, é para você sair daqui brabo comigo, amém? Não, eu quero que você saia brabo daqui, é para você sair brabo daqui, amém? Não fica com medo não, é para você ir embora brabo, sabe por quê? Pastor que prega no culto não serve para nada. Pastor que prega só para o culto não serve para nada. Pastor bom, meu irmão, é aquele que prega e faz você ir para casa incomodado. Esse pastor é bom, faz você ir para casa brabo com ele. Esse cara é bom, porque eu nasci para ser pastor, para pregar uma mensagem para depois do culto, não na hora do culto. Não adianta fazer aquele culto que todo mundo pula, dança, grita, dá glória, salta, voa, meu irmão, dá voadeira, dá pirueta. Aí termina o culto no outro dia aí, como é que tá? Como é que foi? Como é que tá o quê? Como é que foi o quê? O culto ontem foi uma bênção, foi demais. A ministração, qual ministração? Do pastor. Ah, eu não lembro. Você acha que eu vou lembrar da ministração do pastor no meio daquele fogo? Você acha que eu vou lembrar o que o pastor falou no meio do poder? Não lembro de nada, eu só sei que estava demais. Esse pastor não é muito bom, sabe por quê? Porque o bom pastor, meu irmão, é aquele cara que quando ele prega deixa você ir para casa inquieto. Ainda que você saia daqui falando mal, pelo menos você está falando. Ainda que você vá para casa resmungando, murmurando, não, eu não aceito, para você ver o quanto isso te incomoda, o quanto isso te inquieta. Você sai daqui, outros saem daqui pensativos. Preciso mudar a minha vida, preciso mudar a minha história, preciso mudar meu comportamento. Outros saem daqui dizendo: a partir de hoje eu sou outra pessoa. Então mensagem boa não é aquela que faz você pular na cadeira, é aquela que faz você mudar de vida, amém? Mensagem boa não é aquela que faz você dar risada no culto, é a que faz você chorar. Mensagem boa não é aquela que toca você, é aquela que influencia você. Só que claro que para isso a gente tem que encontrar uma terra fértil, tem que encontrar um lugar bom para lançar uma semente. Então vamos compartilhar uma palavra aí, o negócio é meio comprido, então eu vou acelerar aqui, para a gente não passar da meia-noite, aleluia. Poucos fiéis essa noite. Vamos lá, abre comigo aí, Mateus capítulo 11, versículo 27. Agora ficou de Deus esse chá aqui, aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Só que a gente tem que entender algumas coisas aqui, alguns princípios. Primeiro, Jesus aqui não está falando com o mundo, está falando com uma igreja. Não, como assim a igreja, pastor? Não tinha igreja ainda. Ele falava com judeus, homens religiosos, homens que conheciam a Escritura, homens que conheciam Deus. Então, trazendo isso para hoje, ele está falando com a igreja. Imagina, esse vinde a mim não é para o mundo que está cansado, é para a igreja. Vinde a mim, olha só o que está escrito aqui. Se você acompanhar toda a história, o contexto, você vai ver que Jesus está falando com quem? Com os judeus. Ele diz assim: ó, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Mas tem um detalhe, vocês precisam aprender de mim. Aprender de mim, não aprender comigo.
É diferente. E ele não está falando com o mundo, está falando com a igreja, com aqueles que já tinham um relacionamento com Deus. Ele chama eles e diz: vocês estão cansados e sobrecarregados. Sabe por que tem muita gente cansada e sobrecarregada na fé? Porque não aprendeu dele, aprendeu com a religião, aprendeu conceito, filosofia e teologia, mas não aprendeu a conhecer o Pai. Porque quem não conhece o Filho nunca vai conhecer o Pai. Porque só vai conhecer o Pai aqueles que conhecem o Filho e aqueles que o Filho quiser que o conheça. Tem muito crente que não conhece Jesus, conhece a religião, conhece a igreja dele, adora a placa da igreja dele. A placa da igreja dele é o time dele, que ele defende como se fosse o pedacinho do céu dele. Quando a gente ir lá para a glória, cada igreja da terra vai receber um pedacinho, né, para ter a sua comunidade. Cada pastor vai chegar lá com o seu rebanhozinho e vai montar a sua igrejinha no céu. Tem gente que acha que funciona assim. Não, não funciona assim. Jesus tem uma igreja, ele tem uma noiva, o resto são só denominações. Só que tem muita gente que conhece a igreja, conhece as regras, conhece os princípios, conhece a filosofia. Tem gente que é tão cara de pau, que é tão crente, tão cara de pau, que ele faz coisa errada na rua, mas ele é fiel no dízimo. Não, meu dízimo eu não deixo de dar, mas se eu tiver que andar com outra pessoa na rua, eu ando. Sabe por quê? Porque ele é religioso, e o religioso, ele cumpre uma regra, mas quebra outra, porque ele cumpre aquela regra que para ele parece ser mais importante, mas a outra que é menos importante, ele não cumpre. A religião faz assim com as pessoas. Mas quem conhece o Pai, por meio de Cristo, ele não anda sobrecarregado, ele não anda cansado. Tem muita gente cansada na fé, querido. Tem muita gente desgastada, tem muita gente sem vontade, tem muita gente que não tem mais ânimo. Sabe como eu fiquei feliz hoje? Eram 4:30 da tarde, eu estava terminando essa mensagem, e o meu filho, com 5 anos de idade, tomara a Deus que seja a próxima geração de pastor, se Jesus não voltar, parou do meu lado e olhou para mim: pai, tem culto hoje, né? Eu falei: tem, cara. Ele: ai, que bom, não vejo a hora de começar o culto. Agora não sei se é porque ele quer vir para cá bagunçar, ou se é porque ele gosta, porque ele diz assim todo dia, todas as vezes que tem culto, a gente vai para casa, o Richard fala assim para mim: daqui a pastora que não deixa eu mentir. Ô pai, tu prega muito. Eu gostei da tua pregação, mas ele não ouviu a mensagem, ele está na escolinha. Mas ele sabe o quanto isso é importante para mim. E ele fala para mim: pai, tu prega muito. Eu gostei da tua mensagem hoje. Esta geração precisa receber isso. Mas sabe por quê que os filhos de cristãos não têm mais vontade de vir para a igreja? Porque os seus pais não têm mais vontade. Seus pais estão cansados. Seus pais passam o dia inteiro na frente dos filhos falando mal da igreja, falando mal das coisas da igreja. Você acha que o seu filho um dia vai querer ir para a igreja se ele fica ouvindo você falar mal do seu pastor? Claro que não. Então, sabe quem Jesus está chamando para: vinde a mim, vocês estão cansados, estão sobrecarregados, vivendo uma religião, carregando um fardo e não estão conseguindo ter nenhum tipo de relacionamento com Ele, mas aprendei de mim. Se vocês aprenderem de mim, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O tema aprender dele é um despertar para nós nesses dias, aleluia. A igreja, ela está tão inteligente, tão cheia de recursos, tem tanta criatividade, a gente tem tanto talento, a gente está tão convicto do que a gente quer, que parece que dele não temos mais nada para aprender. Não tem mais nada. Deus, a gente não precisa de Jesus aqui não. A gente já aprendeu a fazer culto, a gente já aprendeu a cantar, a gente já sabe toda a liturgia de uma igreja, já sabe tudo que precisa fazer. A impressão que me dá é que a gente se tornou autossuficiente, e não é só como igreja, é como indivíduo também. Porque hoje vai apanhar a igreja e você de forma individual. Mas não se preocupe, todas as vezes que eu monto uma mensagem, não é para ofender ninguém, é para mim me converter primeiro. Você não lê a Bíblia para pregar para os outros, porque tem muito leitor de Bíblia que lê a Bíblia para pregar. O verdadeiro cristão lê a Bíblia para se converter. Então isso falou muito comigo hoje.
A impressão que eu tenho é que a gente se tornou tão autossuficiente que a gente já está querendo ensinar Jesus como é que faz culto. A gente já está querendo ensinar Jesus como é que a igreja tem que ser conduzida. A gente já não é mais conduzido por Ele. Não é mais Ele que diz o que fazer. É a gente que faz e diz para Ele como que vai ser. É assim que vai ser. A gente já não escuta mais Ele dizer o que fazer. Quem tem ouvidos, ouça. E quando eu falo igreja no geral e falo no individual também. Porque tem muita coisa que me inquieta no cristianismo de algumas pessoas. Deus falou comigo. Eu tenho orado a Deus, Deus tem falado comigo. Aí Deus fala com ele. Dali um mês, pois é, pastor, eu estive orando e Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Mas há um mês atrás Deus não falou contigo que o teu lugar era aqui. Eu não consigo entender. Que Deus confuso é esse? Agora não sei se Deus que é confuso ou se é a gente que não entende o que Ele fala. Se é que Ele falou. Porque na realidade a gente vive um cristianismo hoje onde a nossa autossuficiência nos faz pensar por vontade própria. Às vezes nós vamos para um lugar, Deus nos estabelece num lugar, nos leva para lá com um propósito, mas a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho nos tira de lá. Sabe por quê? Porque nós queremos dizer para Ele que estamos insatisfeitos. Nós não queremos dizer para Ele, seja feita a tua vontade. É muito mais fácil dizer para Ele que eu estou insatisfeito do que dizer, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por isso, a gente vai ter que aprender dele. Se a gente um dia quiser conhecer verdadeiramente o Pai, porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E você só vai conhecer o Pai se você conhecer o Filho. E conhecer o Filho, meu querido, é aprender dele. Posso ouvir um amém? Está todo mundo aí? Aleluia. Se você ficar bravo, deixa para depois do culto que eu não vou ir embora. Não fica me olhando com essa cara feia aí. Senão eu vou pensar que é demônio. Nós estudamos a Bíblia e ao invés de nos convertermos mais ainda, parece... O que foi, irmãos? Puxa vida, cara. Parece que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, menos crente você fica. Eu não entendo. Quanto mais o cara chega na igreja, ele não sabe nem abrir o livro de Gênesis na Bíblia. Mas ele fecha os olhos, levanta as mãos, dá glória a Deus, ele pula. Ele não sabe, ele nem sabe falar em línguas ainda. Ele está sendo tocado pelo Espírito Santo, está começando a deixar o Espírito Santo tocar ele. E ele está começando a sentir uma presença e já está, e vai falar em línguas, está destravando. Mas ele está só no balá, 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 balá. Mas ele está ali, está no fogo, está no óleo. O cara aprendeu o livro de Gênesis, aprende o livro de Êxodo, aprende Levítico, aprende Deuteronômio, descobre agora quantos livros tem no Velho Testamento, aí vai para o Novo, começa a estudar e de repente o cara começa a ficar entendido sobre quem é Deus. Aí ele vem para o culto e você olha para ele, ao invés daquele cara que agora está bem entendido sobre quem é Deus, pular mais alto, gritar mais alto, falar em mais língua estranha ainda, chorar mais ainda, se quebrantar mais ainda, porque para mim, quem estuda sobre Deus precisa descobrir quem é Deus, querido. E quanto mais você descobre quem é Deus, você descobre o quanto precisa dele. Então mais eu preciso me converter, mas é o contrário. Eu começo a ficar inteligente, eu começo a ficar culto, eu começo a ficar sábio na palavra e eu começo a virar um questionador com um cartão magnético, meu. Eu chego no culto para trabalhar. Qual é o meu trabalho? Atrapalhar. Esse é o meu trabalho. Atrapalhar como? Tudo que eu escuto não concordo, eu acho que está errado. Não, mas não é assim. Mas no princípio, o cara não conhecia nem o nome do primeiro homem da Bíblia, mas ele estava dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque os seus olhos estavam voltados para o autor e o consumador da sua fé, que era Jesus. Então por que quanto mais a gente aprende, mais a gente lê, mais a gente busca conhecer Deus, menos a gente se arrepende, se converte e se volta para Ele? Porque parece que nós nos afastamos de Deus e caímos numa cilada do diabo, entramos para um grupo seleto de pessoas dentro da igreja que se acham sumo sacerdote. Sumo sacerdote só tem um, é Jesus, querido. Só Ele. O resto é balela. Aleluia. Escute. Ao invés da gente usar o conhecimento que tem para ficar mais puro, mais inocente, mais criança ainda na presença dEle,
a gente fica inimigo da pureza e da inocência? Eu não entendo. Agora eu sou maduro, eu não sou mais aquele crente imaturo que vinha para a igreja e pulava e dava glória. Agora eu sou maduro. Tem gente que está tão madura que já apodreceu por dentro, de tão madura que ficou. Precisamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Sabe? Pureza, simplicidade, inocência são atributos que esse Deus carrega dentro dele. Por isso ele disse: aprende de mim. Queremos tanto poder e sabedoria. A gente vem para a igreja, daí o cara descobre que ele tem um ministério. A pior coisa que tem é crente que descobre que tem ministério. Crente que descobre que tem ministério, ainda mais quando algum estranho vem e revela para ele: você tem um ministério, Deus tem um propósito, Deus vai te usar. A primeira coisa que o cara pede não é: Deus, se isso realmente é real e é para mim, enche o meu coração de amor para que eu possa fazer tudo isso cada vez mais apaixonado pelas pessoas. Não, a nossa oração é: me dá poder, me dá unção, unge a minha cabeça com óleo, usa-me poderosamente. Sabe por quê? Porque a gente quer poder. Poder sem amor é evangelho sem Cristo. Anota isso no teu espírito aí. Essa frase é minha, não é de ninguém. Poder sem amor é evangelho sem Cristo. Não adianta ter poder, querido, e não ter amor. Você pode ter poder para libertar um cativo, mas se não tiver amor para cuidar dele, você perde ele. Cristianismo, querido, não é poder. Porque na realidade o dom que você deveria buscar acima de todos, Paulo disse, é o amor. Ainda que eu fale em línguas, querido, ainda que eu tenha o dom de curar, ainda que eu expulse tudo que é demônio, ainda que o diabo olhe para mim e saia correndo. Porque tem crente que acha que porque ele está jejuando e se consagrando e está orando muito, o diabo olha ele de longe. Quem que te mentiu isso? Satanás não poupou nem Jesus no deserto, querido. Chegou bem pertinho e chamou ele para bater um papo. Você acha que o diabo tentou Jesus à distância? Não, tentou ele bem de perto. Aí você acha que porque você está jejuando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana de jejum, de oração, estou num voto, num propósito, pastor do céu, eu estou com o caminho e a minha sombra derruba as pessoas. Pastor, como eu olho nos olhos de uma pessoa, parece que a pessoa já vai manifestando. E aí? Grande coisa. O que o diabo mais quer é que você tenha bastante poder. Bastante poder, o diabo não tem problema com o poder. Sabe por quê? Porque a única coisa, meu irmão, que pode fazer frustrar os planos do diabo é quando um crente transborda de amor no coração dele. E o óleo só é derramado onde tem? Aonde tem? Fala comigo, crente, abre essa boca, língua de aço. O óleo é derramado onde tem o quê? Comunhão. Com bom e com suave são que os irmãos vivam em? É como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão. Não tem óleo se não tem comunhão, querido. Não tem unção nenhuma sem comunhão. Você não tem nada, você é um copo vazio, nós somos um copo seco. Porque, pense numa coisa, a primeira coisa que precisamos dele, aprender dele, é que nós temos que nos encher de amor, porque Deus, Ele é amor. Ele é amor, e enquanto isso não entrar no coração de uma igreja, nunca vamos viver um avivamento. Podemos encher igrejas de pessoas, cada uma recebendo um talento, cada um tendo um cargo, cada uma fazendo uma coisa, mas enquanto nós não amarmos uns aos outros e amarmos o mundo, não vai adiantar de nada. E o diabo vai ficar feliz, dando risada, sabe por quê? Porque a única coisa que despedaça o jugo é a unção, e unção só vem onde tem comunhão. Eu prego bem, eu canto bem, eu oro bem, eu aprendi, eu sou muito bom de plataforma. E daí? Se você não sabe amar, você não serve para nada. Você pode servir para fazer um culto, mas nunca vai servir para fazer a diferença no reino de Deus. Está doendo aí ou está tranquilo, amém? Aperta o cinto aí,
Atenção, senhores crentes, apertem o cinto, temos 3 horas de voo ainda. A gente precisa voltar a aprender dele, querido. Não são os livros, nem as nossas experiências individuais de cristianismo que vão definir o que a gente sabe ou não sabe sobre Deus. Nós temos que saber separar. Doutrina é uma coisa, meu irmão, experiência de vida é outra. Tem gente que pega uma experiência de vida de um autor, de algum personagem da Bíblia, e quer trazer e usar como doutrina. Doutrina, ensino é uma coisa, experiência de vida é outra. A gente tem que separar isso. Tem gente que não consegue entender. Paulo, por exemplo, nos deixou várias doutrinas, mas também em muitas de suas cartas ele contou suas experiências com Deus. E você não vai viver as experiências de Paulo, você vai viver as tuas experiências. Cada um vai viver os seus fracassos e os seus sucessos. Então nós temos que saber diferenciar isso. A gente não consegue. E aí a gente tem mania de querer determinar como a igreja tem que ser pela experiência que eu tenho de tempo de igreja. O que o teu tempo de igreja tem a ver com aquilo que ele tem para nos dar? Não tem nada. Porque eu sou crente há 55 anos. Eu nunca vi um pastor pregar que qualquer um pode participar da ceia. Você nunca ouviu porque você sempre ouviu errado. Essa é a diferença. A ceia não foi feita para santos. A ceia foi feita para todo aquele que quer se consertar, porque a ceia é a mesa do perdão, não é a mesa do santão. A ceia é a mesa do perdão, é onde pessoas estragadas conhecem que há um Deus que pode mudar a vida delas e perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Mas não, a gente aprendeu que tem que fazer Santa Ceia num culto separado só para crente, para que as pessoas que não são crentes não venham e não se sintam descartadas. Mas quem descarta somos nós, deveríamos estar ganhando elas. Cristo morreu para trazer o pecador e a gente se converteu para afastar eles daqui. Foi para isso que você se converteu? Não, não foi. Aí a gente se escandaliza porque vê uma pessoa que está visitando a igreja pegar um copo de suco e um pedacinho de pão, e a gente não concorda, porque eu não concordo, porque eu aprendi a vida inteira que foi assim. O pastor lá do tempo da década de 1630 disse que Santa Ceia é só para santo. E eu aprendi assim, eu tenho anos de igreja. Tuas experiências não servem para nada, querido. Talvez sirva para ajudar alguém a não errar nas mesmas coisas que você errou. Não confunda doutrina com aprendizado errado, com coisas equivocadas que pessoas ensinaram. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim. Porque aprender com alguém é só aprender o que alguém aprendeu a fazer. Aprender de alguém é receber o que está dentro dela. É muito diferente. Aleluia. Eu fico pensando, quando eu li esse texto, aprendei de mim. Porque a gente tem costume de dizer assim, por isso que Paulo falou: sede meus imitadores como sou. Porque Paulo, ele aprendeu dele. O que Paulo carregava era o que Cristo era. O que Cristo era, ele derramou sobre Paulo. E é isso que ele está dizendo para a igreja: aprender de mim não é aprender comigo. Porque aprender com alguém, talvez alguém te ensine a fazer alguma coisa que ela faz por fazer, não porque ela gosta. Você só aprendeu a fazer. E aí você aprende a fazer e ensina outro a fazer. Agora aprender dele, meu querido, é aprender e receber aquilo que está dentro dele. Jesus não era humilde, Jesus não veio para a terra e virou humilde só porque precisava. Não, ele era humilde, a sua essência era a humildade. Jesus, ele não veio para a terra e resolveu: agora eu tenho que ir para a terra, eu vou ficar manso, porque para aturar essa galera eu vou precisar de muita mansidão. Não, ele era manso, a mansidão estava nele, isso é da natureza dele, aleluia. Então você precisa aprender dele. Aprender dele é receber uma essência que está dentro dele. Quando nós falamos aprender com alguém, não quer dizer, meu irmão, aprender de alguém. É muito diferente. Aprender com alguém é ser ensinado a fazer algo que outra pessoa aprendeu a fazer. É simples. Pastor, como é que abre o culto? Abre o culto assim, ó. Amém, glória a Deus. Vamos tomar os nossos lugares. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos fazer uma oração. Você pode aprender isso comigo. Aprender a fazer alguma coisa, qualquer um pode te ensinar.
Agora, aprender uma essência, receber uma essência que está dentro de outra pessoa é diferente. É uma transferência de algo que uma pessoa é. Ninguém, meu irmão, transfere o que não tem. Pode até ensinar o que aprendeu, mas nunca vai transferir o que não tem. É por isso que a igreja está vazia de amor. É por isso que nós estamos cheios de crentes ofendidos, crentes magoados, crentes que qualquer coisinha querem trocar de lugar, porque acham que trocando de lugar, sabe o que vai acontecer? As suas feridas do passado vão ser curadas. Não vai ser curada nada. Você sai de uma igreja porque brigou com alguém, quando vier para essa aqui, vai brigar com outra pessoa aqui, vai embora, porque vai encontrar aqui pessoas que também você vai brigar. Sabe por quê? Porque aqui, meu irmão, não tem nenhum Deus, só tem ser humano. E o pior de tudo, só tem ser humano chato. Aleluia. Ninguém disse amém agora, né? Todo mundo aqui é bom. Não sou chato, pastor. Todo mundo me ama. Todo mundo me quer. Aleluia. Aprender dele é receber o que ele carrega. Cristo, querido, não se fez só humilde porque precisava ser. Ele era. Era algo que estava dentro dele. Aprender dele não é aprender com ele a fazer coisas. Esse é o problema. A gente está na igreja aprendendo a fazer coisas. Sabe o que Jesus nos ensinou a fazer? Ele nos ensinou algumas coisas. A guardar seus mandamentos. Ensinou a expulsar demônio. Ele nos ensinou algumas coisas. Mas agora aprender dele não é aprender a fazer coisas. É diferente. Aprender dele é receber uma essência que está dentro dele. Sabe por quê? A gente tem muitas pessoas atormentadas no meio do cristianismo porque não aprenderam dele, não receberam o que está dentro dele. A paz vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. A gente está perturbado ao extremo, estressado ao extremo. Eu fico assustado com algumas pessoas que eu converso, porque eu tenho crises emocionais, eu tenho minhas dificuldades, como todo ser humano tem que ter. Mas sabe o que mais me assusta é quando eu converso com pessoas e eu olho nos olhos dessas pessoas, e olha que eu só enxergo de um olho. Eu tenho um farolete, mas esse farolete revela muita coisa. E eu me assusto quando eu converso com algumas pessoas, nos olhos delas escorrem lágrimas de sangue de tanto ódio que elas têm de algumas pessoas. É estampado nos olhos de pessoas o quanto elas não gostam, odeiam. Você acha que essa essência vem dele? Aprendemos dele? Jesus pendurado no madeiro, torturado, humilhado, rejeitado, ferido pelo meu pecado, não pelo dele, esvaiando de sangue, uma dor insuportável, uma coroa de espinho que pressionava a sua cabeça, fora toda a dor física. Escute o que eu vou dizer para você que está toda hora machucadinho aí. Escute o que eu vou dizer. Além da dor física, havia a dor moral. Pendurado no madeiro, esvaindo em sangue, torturado fisicamente e ainda sofrendo a tortura moral. Quem é tu? Se tu é filho de Deus, desce daí. Não é um ninguém, isso não é nada. Eis aí o rei dos judeus. A zombaria contra a santidade daquele que veio e se entregou por nós. Além da ofensa, a dor. Só que você acha que o mundo vai reconhecer isso? Se nem a igreja reconhece. Você acha que vai sair para pregar lá fora para alguém, algum fanfarrão do mundo, que só vem para a igreja para ficar rindo, vai entender o que Deus está falando? Se nem a igreja entende, se nem a gente reconhece, Cristo estava lá, pendurado, sofrendo, esvaindo de sangue, torturado pelo nosso pecado, torturado pelo lixo de pessoa que somos. E Ele ainda olha para nós e sabe o que sai dos seus olhos? Sabe o que espere dos olhos de Jesus? Aquilo que muita gente não conhece ainda, porque não aprendeu dele. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem.
Sabe o que espelho dos olhos dele? Amor. Amor. Quando você olha para a cruz, Paulo disse: nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos um Cristo crucificado. Por que Paulo fala que prega um Cristo crucificado? Porque a cruz vazia revela o poder de Jesus, mas a cruz com Cristo revela o amor de Deus. É que a gente aprendeu, né, a olhar para a cruz vazia. O meu Senhor não está mais lá, aleluia. Está na hora de voltar a olhar para o Cristo crucificado, para você começar a aprender e entender o que é amar. Quando você olha para a cruz e você enxerga Ele na cruz, você entende o quanto Deus te amou. Cristo pendurado no madeiro é a revelação do amor de Deus. A cruz vazia é aquilo que todo crente quer: poder. Poder para expulsar demônio. Ontem nós fomos num retiro. Eu fui convidado para ministrar num encontro com Deus. Eu fui, não falei nada para ninguém. Cheguei lá, os caras me deram um estudo com 12 slides para pregar. Eu olhei para o meu amigo, pastor, me perdoa. Eu vou tentar, mas eu não te prometo, não é a minha vibe. Eu sou de outra pegada. Faz o que Deus te mandar. Irmão, pensa num negócio tremendo que foi. Aí no final da ministração, chamamos eles na oração, demônio para tudo que é lado, poder, gente caindo, foi um troço tremendo. Só que aí quando terminou, o que eu mereço? Confete, honra, reconhecimento, aplauso, abraços. Pastor Márcio, meu Deus, mas que palavra, que culto. Meu Deus, como precisa disso? Não, sabe por quê? Porque se você tem alguma coisa, a única coisa que você vai fazer com ela é beneficiar os outros. Só isso. Se você tem alguma coisa que veio dele, é só para você usar para beneficiar alguém, não é para você achar que você é importante. Você não é nada. Nós não somos nada, eu não sou ninguém. É por isso que quando termino o culto na Sara Brasil, querido, eu desço daqui, me sento ali, converso com todo mundo. Eu não tenho problema nenhum atender as pessoas, conversar com pessoas, receber pessoas na minha casa. Sabe por quê? Porque eu sou ser humano. Por isso que o meu nome é Márcio e eu tenho uma identidade. Eu não sou de outro planeta. Mas sabe o que acontece? A gente quer usar o poder dele, porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer ser enxergado, a gente quer ser aplaudido, a gente quer fazer alguma coisa e quer que todo mundo perceba que fizemos alguma coisa. Quem precisa disso é porque ainda tem enormes dificuldades de saber quem é em Deus. Quem não sabe quem é em Deus precisa que toda hora alguém esteja reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. Esse é o problema. Na igreja nem perceberam nem notaram que eu não fui. Quem mandou você não vir? Não vem na igreja, quer que fique ligando, por quê? Fui no culto, ninguém me abraçou. Por que você não abraçou alguém? Enquanto a igreja for formada por carentes infantis, a gente sempre vai ter problema. Agora, quando os maduros começarem a aflorar dentro do ministério, dentro de uma igreja, as coisas vão mudar. Enquanto uma igreja for formada de crianças doentes, escute o que eu vou falar. Enquanto a igreja for formada de crianças doentes, nunca vai haver cura. Porque cura só é dada para um adulto doente. Porque o adulto doente vai no médico. E se ele descobre que está com algum problema, não interessa o que vão fazer. Ele quer que tire a dor, ele quer que tire a doença, ele quer receber cura. O médico vem com aquela injeção desse tamanho e ele diz assim: não tem problema, vai lá, mete bala, só me tira essa dor. A criança pode estar morrendo de dor. Quando trouxer o remédio para ela, ela vai chorar mais por causa do remédio do que por causa da dor. É assim ou não é? Então é uma grande diferença entre as crianças doentes e os adultos doentes. Porque adulto doente, querido, quer ser curado. Criança, quando olha para o remédio, abre um berreiro, faz um fiasco, grita, chora, meu Deus. Não. E não precisa nem ser injeção, pode ser até um xarope. Pode ser até um xarope, interessante. Agora, quando você é um adulto e você descobre que está doente, você corre atrás de cura. E não importa qual vai ser o medicamento, qual vai ser o tratamento, o que os médicos vão ter que fazer, você quer ser curado. Então, todo cristão que é adulto, que é maduro, querido, tem o direito de ficar doente, mas ele tem o dever de buscar uma cura para a alma dele.
Posso ouvir um amém? Mas para aprendermos dele, agora vamos começar a chegar numa parte interessante da mensagem. Para aprendermos dele, vamos precisar entrar com ele nos lugares aonde ele entrou. Eu sou um marceneiro e tenho uma marcenaria. E aí você quer aprender comigo como que faz móveis? Eu vou te ensinar isso aonde? Na sala da tua casa? Não. Aonde você vai aprender comigo a fazer móveis? Lá na marcenaria. Você vai ter que entrar lá comigo. Se você quer aprender dele, você vai ter que aprender a entrar em alguns lugares aonde ele entrou. Você vai ter que entrar com ele em lugares aonde ele entrou. Senão você não vai aprender nada. Você pode aprender com os outros aí. Aí você vai aprender com um pastor, vai aprender com um irmão, vai aprender com uma religião, mas nunca vai aprender dele. Então, para aprender dele, vamos precisar entrar em alguns lugares com ele. Mas agora escute aí, guarda isso no teu espírito, para depois você não ir embora e não lembrar do que eu falei. Para você aprender dele, você vai ter que entrar em alguns lugares com ele. Mas você vai ter que aprender a discernir nesses lugares o ambiente. Não adianta entrar num lugar e não discernir e não entender o ambiente. Você pode estar aqui dentro da igreja ouvindo essa mensagem, sair daqui e não entendi nada. Mas não é porque você tem dificuldade de entender. É porque você só entrou. Você não pode só entrar. Você tem que viver o ambiente. É diferente. Aleluia. Você tem que viver o ambiente. Não é? Você pode entrar para uma igreja ou você pode viver a igreja. É diferente. Eu quero ler um texto bíblico com você. Abre aí, João capítulo 13. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Aleluia. Vamos ler um texto aí, vamos ler um pouquinho de Bíblia. Todo mundo encontrou aí, amém? João, Novo Testamento. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Pedro lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Respondendo Jesus lhe disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabeis pois bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acredite
que eu sou. Aleluia. Sabe quando eu leio esse texto, a gente começa a discernir esses ambientes. Me dá tua atenção mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente já vai parar. Falta só 3 horas para meia-noite. Pedro fica espantado, assim como muita gente fica na igreja com algumas coisas que ele não entende. Você só vê espanto em quem não entende o que está acontecendo no ambiente. Quem está vivendo o ambiente não fica espantado, ele mergulha. Ele mergulha. Agora, quem não entende o ambiente, ele fica espantado. Pedro ficou espantado quando ele viu Jesus lavar os pés dos discípulos e disse: não, meus pés o senhor nunca vai lavar. Mas não de uma forma que ele estivesse afrontando Jesus, mas para Pedro aquilo era um desrespeito para com Jesus, porque eles viam Jesus como o Senhor deles. E de repente o Senhor, que deveria estar tendo os seus pés lavados, estava lavando os pés dos seus servos. Aquilo espantou. Pedro ficou, sabe, poxa vida, Senhor. Mas o espanto vem, sabe por quê? Porque a gente não discerne o ambiente. Então não adianta só entrar no ambiente, tem que entender. Por isso que Jesus falou: agora vocês não estão entendendo nada, mas depois vocês vão entender. Depois vocês vão entender. E o interessante é que Jesus disse: realmente, vocês me chamam de Senhor, eu sou mesmo. Vocês falam bem isso, eu sou. Só que se eu sou o Senhor, estou aqui lavando os pés de vocês, façam isso também uns para os outros. Aprendam isso comigo, porque eu vos dei o exemplo. Mas Jesus não lavou os pés dos discípulos. Escute isso, nós vamos agora entender o que eu falei lá no começo. Ele não lavou os pés dos discípulos porque ele teve que vir aqui e virar humilde. Não, a humildade estava nele. Jesus, sendo Deus, sendo o Rei, Senhor dos senhores, não teve dificuldade em se prostrar, meu irmão, e lavar os pés dos discípulos. Sabe por quê? Porque só tem dificuldade de se prostrar e fazer alguma coisa para outra pessoa quem na sua natureza não conhece humildade, quem é orgulhoso, quem vive e é alimentado dia a dia pela arrogância. Irmão, você tem que mudar. Eu não preciso mudar, não. Não tenho nada para mudar, eu sou bom até demais. Eu me orgulho da minha bondade. Jesus não teve problema nenhum de lavar aqueles pés sujos, encardidos. Pensa bem, aquele pessoal que lavou os nossos pés aqui aquele dia na igreja, né? no dia do aniversário da igreja. Meu irmão, pegaram 2 pezinhos, 2 pares de pezinho abençoado, limpinho. Teve um irmão que falou assim: vou comprar uma lixa para o pé do pastor. Para, irmão, meu pé é macio, cara, parece um algodão. Agora Jesus pega aqueles discípulos com aqueles pés calejados, sujos. Os caras andavam de sandália, imagina, para cima e para baixo. Nossa, imagina aquele chulé, irmão, poeira. Não teve problema nenhum de fazer isso, sabe por quê? Porque para Jesus a maior honra não é que você recebe, é que você dá. Só que tem gente que não entende isso. Por isso você vai ter que entrar nos lugares que ele entrou. Você vai precisar entrar nesses lugares que ele entrou. Meu irmão, precisamos entrar em alguns ambientes com Jesus. Eu quero falar sobre 4 ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente da humilhação. Mateus capítulo 23, versículo 12, escuta aí, não precisa abrir: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe por que tem gente que diz que não aceita ser humilhado? Porque não entrou nesse ambiente de humilhação. Como que você, que diz que conhece tanto a Bíblia, não aceita ser humilhado, se ser humilhado, meu irmão, é o primeiro passo para você ser honrado? Que teologia maluca é essa que a gente vive? Não, ninguém vai me humilhar, ninguém vai pisotear em mim. Eu não sou tapete do diabo, pastor. Me deu uma, leva 2. É porque você está lendo uma Bíblia que eu não sei de onde que veio. Você está aprendendo não sei com quem, com ele que não é.
Se Ele está dizendo, está aqui, pois todo aquele que a si mesmo se exalta vai ser humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O se humilhar, sabe o que é, meu irmão? É uma humildade que me leva a estar à disposição para que os outros sejam favorecidos, mesmo que isso custe a minha honra. Não, pastor, eu nunca vou aceitar isso. Você não é obrigado a aceitar nada, irmão. Se Jesus fosse perguntar quem ia aceitar e quem não ia aceitar, não tinha morrido. Você não é obrigado a aceitar nada. Você está aqui, quem tem ouvidos ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Que não quer ouvir, não escuta. Naquele dia você vai ter que dizer para ele porque você não quis escutar, porque você tinha dificuldade de entrar no ambiente da humilhação. Não posso entrar nesse ambiente de humilhação, não posso aceitar isso, não, ninguém vai me pisotear. Sabe por quê? Porque essa teologia grega que a gente aprendeu, essa teologia que passou por cima da teologia judaico-cristã, trouxe a ideia de que nós hoje em Deus temos que ser abençoados, temos que ser prósperos, temos que ter tudo que nós queremos dele. Quem disse? Cristianismo é renúncia. Cristianismo é não ter um real no bolso, mas ter um sorriso no rosto. Cristianismo, meu irmão, é você ter uma bolacha para comer, e se o outro não tiver nada, você parte ela no meio. Isso é cristianismo. Cristianismo não é vir para a igreja fazer um voto para ficar rico. Cristianismo não é vir para a igreja receber uma unção com óleo. Cristianismo não é ir para casa, levar um vidrinho com óleo e jogar nas paredes da casa. Não, isso é fé. Isso é fé. Agora, cristianismo não é. Cristianismo, aquilo que veio dele, é morte, é renúncia. Você vai ter que aprender isso. Se quiser entrar nesses ambientes com ele, o que Jesus tem para te ensinar é isso. É isso que você tem para aprender dele. Você está achando que você vai aprender dele o quê? A fazer o céu se abrir, o mar abrir no meio, cair fogo do céu? Aprendei de mim. É isso que ele tem para ensinar para a gente. É isso que ele tem para passar para a gente. Humildade não é ter necessidade, é se fazer necessário. Grava essa frase aí, é minha também. Humildade, meu irmão, não é bancar o coitadinho e ser um pobre. Não, você pode ter muito dinheiro e ser muito humilde. Humildade não é ter necessidade. Coitadinho, olha que povo humilde. Pobreza não é humildade. Tem muita gente que não tem um pinto para dar uma gota de água, e é mais arrogante do que quem tem mais de 1000 cabeças de boi. Orgulhoso, soberbo, nunca vai entrar num ambiente de humilhação. Nunca vai se sujeitar a entrar num ambiente de humilhação. Escuta, humildade não é ter necessidade, é se fazer necessário, mesmo que para isso eu seja humilhado. Eu não vou pedir perdão, não fiz nada para ele. Você que tem que pedir, porque não foi você que fez. Quem não fez está consciente do que é certo. Então, quem está consciente do que é certo é que tem que ir lá pedir perdão. Capaz, nunca. Nunca, pastor, 10 já é demais. Pois só aceita a humilhação quem anda na humildade. Quem não anda em humildade, nunca vai conhecer e vai discernir o ambiente da humilhação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe quem é que está falando isso? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2. Sabe por que Paulo fala isso? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque era o sentimento que estava dentro dele. Porque ele aprendeu dele. E como ele aprendeu dele, ele motivava os cristãos a aprender dele também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual ao Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, tanto que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo o nome.
Por isso que o diabo perdeu o nome que tinha e se tornou o último nome de todos os nomes, porque ele quis ser mais do que Deus. Mas Jesus não, ele se colocou abaixo da vontade do Pai e se humilhou, e se entregou, e se esvaziou, e Deus o exaltou acima de todo o nome, aleluia. Só que a gente não conhece esse ambiente. A gente não conhece esse ambiente. A gente é bom demais. A gente é bom demais. Quem é bom demais não conhece esse ambiente. Segundo ambiente que você vai ter que entrar depois da humilhação é o ambiente de amor. Ah, irmão, eu vou falar coisas aqui que você vai dizer: o pastor já pregou isso, mas vou ter que pregar de novo, que parece que ninguém aprendeu. Tem que pregar de novo. Se tiver que pregar semana que vem isso, vamos pregar de novo. Se tiver que pregar na outra semana isso, vamos pregar de novo. Não adianta pregar uma mensagem nova se a mensagem velha ainda não mudou a gente. Não adianta pregar nada novo se eu não consigo engolir nem o que é velho. Escuta, segundo ambiente que você vai ter que entrar, e não é só entrar, tem que discernir. Tem que discernir. Discernir quer dizer entender. Por que eu estou aqui? Meu Deus, agora entendi. Agora entendi porque Jesus lava os pés. Porque Ele está nos dando um exemplo de que devemos nos humilhar. E se tiver que ir ao extremo da humilhação, eu vou. Quem não entende esse ambiente, meu irmão, sabe o que ele é dentro da igreja? Tranqueira. Tranqueira. Tinha que criar uma igreja para aqueles que entendem o ambiente e uma igreja para aqueles que querem criar o seu ambiente. É uma pena que Jesus falou assim: não, ninguém separa o joio do trigo, deixa para mim. Porque se a gente pudesse separar o joio do trigo, nossa, ia ser igual ao tempo dos vikings, tudo na espada, irmão. Tudo na espada. Irmão, o que está fazendo aqui incomodando? Não, pastor, nada. Então larga. Tranqueira. Mas não dá, quem separa o joio do trigo é ele. Pior que tem que conviver com essa gente ainda. Porque sabe por que tem que conviver com essa gente? Sabe por que essa gente está no nosso meio? Sabe por que esse tipo de gente tem que estar no nosso meio? Porque senão a gente nunca vai entender o ambiente do amor. Se tiver só gente boa aqui, meu irmão, vai ser muito fácil de amar. Se tiver só camarada, só gente assim, né? Igual aquele cara, tem um cara que me manda mensagem todo dia de manhã: e aí, pastor? Quando eu escuto: e aí, pastor? Bom dia, pastor, como é que tá? E aí, cara? Eu vou lá, eu começo a rir sozinho. É o irmão Leone, tá aqui. E aí, pastor? Cara, o e aí, pastor, é fatal. E aí, pastor, bom dia. E aí eu começo a rir sozinho e eu começo a pensar: puxa vida, mas se tivesse só cara igual o Leone na igreja, ia ficar fácil de ter um ambiente. Ia ficar fácil. Agora quando tem aquelas tranqueiras que mandam mensagem pra gente: pastor, me desculpe, mas eu não concordo. O que a gente faz com esse cara, irmão? Não tem problema, meu filho. Você não é obrigado a concordar, desde que você aceite que eu continue te amando. Sabe por quê? Porque quem entra no ambiente de amor, escuta, João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Precisamos entender esse ambiente de amor, querido. Cristo estava na mesa, sabe com quem? Com um traidor. Cristo estava sentado na mesa com um traidor. Você acha que eu já não comi na mesa com um monte de traíra? Ainda bem que eu não tenho o dom que Jesus tem de saber quem que ia trair ele, porque se eu soubesse quem ia trair, meu irmão, eu já ia matar na mesa. Eu já ia dar aquele pedaço de frango que engasga, sabe? Jesus não. Jesus sabia quem ia trair ele, mas mesmo assim Jesus os amou e amou eles até o fim. Jesus não olhou para Judas e falou: ô meu camarada, você vai me trair, você vai me entregar, então você levanta da mesa da ceia e vai embora, que você não é digno de cear com a gente. Sabe, esse Jesus, ele me surpreende tanto. Ele me surpreende tanto que além dele deixar Judas cear com ele, ele ainda lavou os pés de Judas. Dá para imaginar a carinha de Jesus? Ajoelhado, segurando os pezinhos de Judas e olhando para ele, dentro dos olhos de Judas, lavando os pés dele.
sabendo que aquele ali era o que havia de traí-lo, mas ele ainda assim o amou até o fim. Até o fim. Porque até que chegue o fim, todo mundo tem uma oportunidade de mudar. Ainda que talvez eu não acredite em você, nem os outros acreditem em você, ele nunca vai deixar de acreditar em você. Talvez para o mundo inteiro você não mereça mais nenhum crédito, mas ele sempre vai te dar um crédito. Por isso, a gente tem que começar a aprender com ele. Precisamos aprender dele, porque pessoas vão nos surpreender. Pessoas ruins vão nos surpreender. Tem pessoa ruim e pessoa boa, pastor? Tem. Tem joio e tem trigo. Mas eu acredito ainda que pessoas ruins serão transformadas através da vida de pessoas boas. E nós não podemos ser contaminados pelos ruins. É isso que está acontecendo. Um ambiente como esse, você que é o bom, que é o cara que entendeu o ambiente, deveria estar contagiando, mas você está se contaminando. Você está se contaminando. Você, ao invés de contagiar os que precisam de cura, você está ficando doente igual a eles. Como que duas pessoas cegas vão conduzir uma ou a outra? Como que dois doentes vão se cuidar? Não. E nós precisamos discernir essas coisas, querido. Escute. Eu fico imaginando Jesus sabendo tudo que Judas vai fazer para ele, mas mesmo assim ele amou Judas até o fim. Até o fim. A gente não consegue aturar alguém nem até a metade, quanto mais até o fim. A gente não consegue aturar uma pessoa nem até a metade da metade, quanto mais até o fim. Igreja é lugar de oferecer, não de exercer seu direito. Escuta isso. Igreja não é lugar de exercer direito, é lugar de se oferecer. Você não está aqui, meu irmão, para exigir nenhum direito. Aqui não é lugar de nós brigarmos por direito. O lugar de brigar por direito é no fórum, pô. Você quer brigar pelos teus direitos, vai lá no cartório, vai lá no fórum, vai procurar um advogado, vai lá na rua. Por isso que existe a justiça civil, pomba. Aqui não é lugar de brigar pelo teu direito, aqui é um lugar de renúncia. É um lugar de morte, é um lugar de abrir mão, é um lugar quando eu vou ser a igreja, eu já preciso ter a consciência que para ser a igreja eu tenho que ir até a cruz. E ir até a cruz, meu irmão, é para quê? É para morrer. É para morrer, é para morrer. Algumas pessoas acham que igreja, meu irmão, é o lugar onde ela tem direitos. A gente não tem direitos. A gente está aqui para ser oferecido como sacrifício. Acabou o tempo de oferecer os nossos Isaques. Não tem mais tempo para você oferecer o seu Isaque. Para quem não conhece, Abraão tinha um filho. Deus pediu que ele desse a coisa que ele mais amava como sacrifício a Deus. O que ele mais amava era o seu filho Isaque. Então Abraão vai e leva Isaque para ser sacrificado. Deus não permite, queria testar a fé de Abraão. Então escute, estou pregando igual assembleiano agora. Então escute. Tem muito crente que quer oferecer o seu Isaque. Chega de oferecer Isaque, está na hora de você se oferecer como sacrifício. É você que Deus quer matar agora, não é mais o teu Isaque. É você que tem que morrer. Eu vim trazer o meu Isaque aqui. Matar os outros é fácil, filho. Quero ver você morrer. Deus me dói tanto, mas não eu que vou morrer, é Ele. Não é mais o Isaque que Deus quer, agora Deus quer você, Abraão. Vivemos em um tempo em que olhar para a cruz e ir até ela é morrer. Então aqui na igreja, escuta, pastor, eu quero falar com o senhor porque eu quero requerer algumas coisas aí que está errada. Quem está errado é você que ainda não aprendeu a se humilhar. Quem está errado é você que ainda não conheceu o ambiente de amor. Porque quem ama, meu irmão, ele não exerce direito, ele se oferece como sacrifício. Ele morre. Quem ama entra num ambiente de renúncia. Escuta essa frase aqui do pastor Márcio Costa. Amar é renunciar o que tenho e o que sou para que outros exerçam o seu direito de ser e ter. Amar é renunciar o que eu tenho e o que eu sou para que os outros possam exercer o seu direito de ser e ter. Isso é amar. Você que tem filho aí, porque quem não tem filho não entende essas coisas. Quem é que tem filho aí, que traz na igreja? Filho pequeno, que incomoda. Eu tenho um que vale por 10, é o chefe da quadrilha.
Quando você vê um gordinho correndo pela igreja, comandando uma tropa de futuros crentes, é o meu filho. Quem tem filho pequeno que usa a escolinha? Agora pergunto para você, a escolinha ficou boa ou não ficou? Ficou não? Ficou bênção, né? Você se importa de ajudar e investir nessa obra para ver o seu filho bem? Sim ou não? Claro que não se importa. Ou você preferia ver o seu filho sentado lá em cima, num ambiente sem forro, no chão, no piso, com aquele vento que entrava por tudo que era lado, as crianças congelando lá em cima? Hoje não. Hoje nós temos um ambiente para o berçário, temos 3 salas de aula para idades diferentes. Ainda sobra um ambiente quando não tem aula para a gente trocar uma ideia, fazer um discipulado, né? Fazer uma reunião na igreja, que é usar a sala da igreja. Mas sabe quem é que dá valor a isso? Quem tem filho. Quem tem o seu filho que desfruta daquilo. Quem não tem, sabe o que já me disseram? Para que gastar em escolinha? Claro, não tem filho. Quem não tem filho não valoriza. Então, meu irmão, escute. Quando você entende que o que você abre mão favorece o outro, você faz com amor. Pelo seu filho você faz de tudo, porque você ama ele. Então se você tiver um pedaço de carne, tiver que dar para o seu filho, você vai dar e você não vai comer. Você abre mão do que você tem, do que você é, para favorecer ele. Mas só que escute isso. Jesus não nos ensinou a fazer isso só pelos nossos filhos, mas fazer isso uns pelos outros. Uns pelos outros. E se você acha que é difícil, que é impossível, então aconselho você a ir para uma religião diferente. Cristianismo não é a sua vibe. Mas eu vou trocar de igreja então, e vou te provar que isso aí não é cristianismo. Pode trocar de igreja. Pode trocar até de reino. Você pode ir para onde você quiser. Você só não vai se esconder dele. Você pode ir para onde você quiser. Você só não vai se esconder dele. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. As minhas palavras são palavras de vida. São as palavras dele que transformam pessoas. Não são as filosofias, as teologias e os conhecimentos. Não adianta ler livro, não adianta olhar a pregação no YouTube, não adianta achar que eu aprendi bastante, não adianta aprender dos outros e não aprender dele. Está todo mundo vivo aí? Estou quase terminando, fica tranquilo. A teologia, querido, ela não ensina a amar. As pregações não te ensinam a amar. Tudo que eu estou falando aqui pode ser que não te ensine, não tem proveito nenhum, né? Mas se você não quiser. Livros não vão te ensinar a amar. Sabe por quê? Porque amar é uma escolha. É abrir mão, se necessário, até morrer. Sabe o que Jesus falou? Um verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. Amigo não é o que aperta a mão. Amigo não é aquele que te manda WhatsApp. Viu, Leone? Mas não. Depois eu vou botar no áudio para o pessoal escutar o WhatsApp dele. Amigo não é aquele que bate nas costas da gente. Amigo não é aquele que te dá um presente. Amigo não é aquele que senta e olha para você e diz que tá certo. É isso aí. Aquele que te elogia, que te bota para cima. Esse não é o teu amigo. Amigo é aquele que, se precisar morrer por você, ele vai morrer. Já não vos chamo mais de servo, mas de amigos. E amigo é aquele que está disposto a morrer pelo outro. Talvez você até esteja disposto a morrer por uma pessoa boa, mas por uma pessoa ruim, você nunca vai querer morrer. Esse ambiente de amor é um ambiente que, se não for bem discernido, você vai ficar 30 anos dentro de uma igreja e vai aprender tudo sobre igreja e sobre religião, mas nunca vai conhecer ele. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Amar é uma escolha, querido. Você escolhe, ninguém vai te ensinar a amar, você escolhe amar. Eu escolhi amar você, cara. Você é um chato, mas eu escolhi te amar, eu quero te amar. Então tá, você gosta de mim.
Para mostrar que eu gosto de ti, eu vou ter que ficar te elogiando toda hora, mandando WhatsApp, apertando tua mão, não. Agora, quando você precisar de mim, eu estarei lá. Se necessário for eu morrer no seu lugar, eu morro. Se for necessário perder a minha vida para poupar a sua, eu ofereço ela. Você está entendendo, amém? Eu sei que eu estou falando coisa de outro mundo, porque a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado a ir para o culto. Essa noite Deus vai fazer um milagre, amém? Essa noite Deus tem vitória para você, dá um glória. Chega a levantar uma ola na igreja. Deus está fazendo milagre, está fazendo milagre, está fazendo milagre. O anjo está passando por aqui, o anjo está passando por aqui. Tomara que o anjo nem passe por aqui com a espada essa noite, a não decepar a cabeça. O anjo está passando por aqui, e a gente vai dando glória. Olha o anjo derramando braço de fogo. Meu Deus do céu, a gente está acostumado com isso. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo culto para a alma, não para o espírito. A gente está fazendo culto para sair daqui feliz, não convertido. A gente está fazendo culto, sabe para quê? Para se sentir bem, não para se sentir constrangido. Deus o livre. Pregar algo que me constrange, nunca mais eu volto nessa igreja. Porque o cristianismo que a gente está vivendo hoje é o cristianismo humano, sabe? A teologia da alma, da massagem do ego, que você chega na igreja derrotado e sai daqui com uma palavra que vai te levantar. Se você chegar na igreja derrotado, tem uma palavra que vai te levantar: arrependei-vos e convertei-vos a Ele, para que os vossos pecados sejam perdoados e vocês recebam a promessa do Pai, aleluia. O que é isso aí? Vai me levantar para onde? Vai te levantar para a glória, querido. Mas a gente não está mais acostumado, por isso que às vezes o pastor fica pregando algumas coisas, tem alguém que fica meio assim no ambiente, viajando, que viaja esse papo desse cara, não está entendendo nada. Depois você vai escutar no YouTube lá, e você vai entender. Vou terminar, vamos lá. Você acha que num ambiente desse, querido, entra qualquer um? Você acha que num ambiente de amor, esses ambientes que eu estou falando, entra qualquer um? Sim ou não? Você acha que entra qualquer um nesse ambiente? Hã? Você acha que entra qualquer um nesse ambiente ou não? Claro que entra. Qualquer um entra. Agora, se ele vai sair de lá mudado ou não é outra história. Judas não estava lá no ambiente? Judas não estava lá no ambiente da humilhação e no ambiente do amor? Não estava lá? Estava lá, ele entendeu alguma coisa? Ele entendeu alguma coisa? Qualquer um pode entrar no ambiente agora, se ele vai entender, e se ele vai se deixar ser moldado pelo ambiente, é outra coisa. Tem gente que pode vir na igreja a vida inteira e sair daqui, meu irmão, e nunca entender nem por que ele veio até o culto. Nunca entender por que ele entrou por aquela porta. Que tristeza isso, é uma tristeza. Sabe por quê? Porque um dia, a gente vai precisar entender o que Deus está fazendo. Um dia, a gente vai aprender a dar valor por tudo aquilo que Cristo lançou sobre nós e a gente não reconheceu. Mas qualquer um pode entrar no ambiente. Judas estava lá, a única diferença é que ele não soube discernir o ambiente. Terceiro ambiente, e é o último, o ambiente do perdão. Quem não discerne o ambiente do perdão nunca vai saber perdoar alguém, nunca vai conseguir arrancar um perdão. Escute isso, grave o que eu estou falando. Quem não discerne o ambiente do perdão nunca vai aprender a perdoar. Por isso que tem gente que tem dificuldade de perdoar. Você acha que para mim é fácil atender uma pessoa lá na salinha, gastar horas com uma pessoa que passa o dia inteiro falando: não gosto disso, não concordo com isso, o senhor é isso, eu não acredito mais em ti, e eu não sei o que, papapá, e no final da conversa: pastor, me perdoa, cara, me expressei mal, cara, mas eu te amo. Tá bom, cara, eu também te amo. Aí eu olho para a janela, olho lá embaixo,
tudo bem. Pai, me perdoa. Perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado os que me têm ofendido. A medida do teu perdão é a medida do perdão que você libera para os outros. Escuta o que eu estou falando. Você que é santão aí, que está quase sendo canonizado, quase virando imagem para ser colocada aqui no altar. A medida do teu perdão é a medida do perdão que você recebe. Mas já vamos ler sobre isso. Jesus não só nos ensinou como, mas também Ele fez. E fez por quê? Por que Jesus consegue perdoar? Sabe por quê? Porque a essência que está nele, meu irmão, é uma essência que faz com que quando Ele olhe para você, Ele sempre acredita que você, mesmo tendo saído do propósito original, ainda possa voltar para lá. Mesmo você tendo saído do propósito original, você possa voltar para lá. Ele nos ama sem condições. Deus não ama você porque você está na igreja hoje cantando, e aí você se desviou do caminho, foi para o mundo. Agora Deus não ama mais aquele irmão, até que ele volte. Não, pelo contrário, Deus vai te amar onde você estiver. Ele pode não amar a tua atitude, mas Ele vai amar você. Me ama mesmo, ama. Tanto ama que quando você voltar te recebe de braços abertos, ainda que todos fechem seus braços. Ainda que os fariseus da igreja olhem para você e te chamem de pecador, Jesus estende os pés para que você lave os pés dele com alabastro, aleluia. Quem é essa mulher? Ela é pecadora, como que ela lava os pés dele? Sabe por quê? Sabe por quê que Jesus deixa os pecadores virem lavar os seus pés com óleo ungido? Porque tem um monte de santo na igreja que já não lava mais os pés de Jesus. Ou seja, tem muita gente que já está num nível de santidade tão grande que já nem se humilha mais diante de Deus. Mas os pecadores reconhecem que são falhos e por isso se humilham diante dele. Humilhai-vos. Humilhai-vos. A palavra diz. Querido, quanto nós não entendermos sobre perdão, ambiente de perdão, sabe por que é muito fácil Deus perdoar um pecador que volta quebrantado? Porque o pecador que volta quebrantado, meu irmão, ele demonstra humilhação. O crente que já está aqui cheio do Espírito Santo não sabe mais o que é se prostrar diante dele há muito tempo. Ele só quer fogo e glória. Ele não sabe mais o que é deitar a cara no pó e dizer: Pai, eu não sou ninguém, eu preciso de Ti, Senhor, eu me quebranto na Tua presença. Não, chega de olhar para os outros e pensar que os outros estão errados. Sou eu, muda o meu interior, Pai, tira o que está errado dentro de mim, eu me humilho a Ti. Não, enquanto você não discernir esses ambientes, essa oração ela é estranha para você. Essa oração não soa bem, ela não soa bem nos teus ouvidos. Não, são palavras que não vão sair da nossa boca. Se não entrarmos nesse ambiente, não aprendemos a discerni-lo, nunca vamos conhecer o amor e o perdão. E se não conhecemos o amor e o perdão, se nós não conhecemos isso, nunca vamos saber dar, queridos. Se você não discerne esse ambiente, você nunca vai conseguir dar isso. Você pode até dar um sermão bonito, você pode até pregar uma mensagem bonita, você pode fazer uma oração bonita. Eu ainda prefiro ficar com a oração do Richard. Papai do céu, abençoa essa comida gostosa que eu vou comer todinha. Eu acredito que uma oração dessa tem tocado o coração do Pai muito mais do que orações de alguns fariseus no meio da igreja, no meio da congregação. Tem gente falando muito bonito, tem gente expressando palavras muito lindas, de expressão relevante, mas que não serve para nada, são vazias. Enquanto nós não discernirmos esses ambientes, nunca vamos provar. Eu quero só compartilhar alguns textos bíblicos com você. Isso me chama a atenção. E a gente vai falar ainda sobre perdão. Mateus 27. Escuta aí, não precisa abrir. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei
pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e se enforcou. Agora escuta o que eu vou dizer. Sempre que você não entender o ambiente do perdão, você não só pode matar alguém, como vai se matar também. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Escuta, sempre que você não entender o ambiente de perdão, você não só pode matar alguém, como vai morrer também. Se Judas tivesse entendido o ambiente que ele estava com Jesus, ia entender que ao invés de ir para Anás e Caifás, os líderes religiosos, ele tivesse ido para Jesus, lá na cruz, ele teria sido perdoado, porque no coração dele houve arrependimento. Está escrito aqui, ó. Houve arrependimento. Judas foi tomado de remorso a ponto de devolver as moedas e dizer, fazer a oração que tem muito crente que não faz, e fala de Judas que se enforcou. Está mais fácil Judas encontrar, meu irmão, misericórdia, do que muita gente que está na igreja. Pequei, está aqui, ó, está aqui, ó. Pequei, pois eu traí sangue inocente. Quantas vezes você traiu sangue inocente falando mal de alguém, meu irmão? Falando mal de alguém sem saber quem a pessoa é, sem saber a verdade sobre a pessoa, sem saber as dores da pessoa, sem saber as dificuldades da pessoa, sem saber se realmente o que você está falando, que alguém te falou, é verdade ou não. Porque a gente é um telefone sem fio que não para mais. É um telefone sem fio, meu irmão, que sai trocando mensagem e não para mais. É um Wi-Fi do inferno. Quando vê, está todo mundo sabendo e ninguém sabe se é verdade ou não. Daqui a pouco, tudo que é mentira vira verdade. Tudo que é verdade vira mentira sobre a vida de alguém. E você pode matar um sangue inocente também. Mas Judas, sabe, ele diz assim: pequei. Traí um sangue inocente, sabe por quê? Porque ele não entendeu o ambiente que estava. Tem um monte de gente na igreja cansado, sobrecarregado, fazendo lambança, todo atrapalhado, porque não está entendendo, não está discernindo o ambiente, querido. Não, se você não está num culto para perder tempo, se você vem na igreja para perder tempo, vai para qualquer outro lugar, irmão. Está chegando o verão agora, vai para a sorveteria, tomar um sorvete com a tua esposa. Mas não perde tempo, você está aqui para crescer na presença dEle. Você está aqui, meu irmão, para entender o que Ele quer fazer em você e através de você, aleluia. Não está aqui para perder tempo, você não está aqui para passear. Tem um lugar muito melhor para passear do que a igreja, irmão. Tem o Parque Harmonia. Para você ir lá, você que gosta dessa coisa de gaúcho, é melhor do que vir para cá ouvir um pastor como eu. Se você quer passear, tem aquele outro parque que eu levei o Richard aquele dia. Como é que é o nome do parque? Hã? Eu não escutei. Parque Germânia, que parque legal, irmão. Vá para lá com a namorada, com a esposa, com os filhos. Gasta o teu domingo lá, meu irmão. Não perde tempo vindo para a igreja passear. Na igreja você não passeia, meu irmão. Você vem para ser transformado. Você vem para morrer. Você vem para entender o ambiente que Ele está criando. Por isso Ele disse: aprendei de mim, aleluia. Judas não aprendeu nada, coitado. 3 anos e meio, cara. 3 anos e meio andando com Jesus, o cara parece que não aprendeu nada. Se ele tivesse voltado lá, pequei contra ti, lá na cruz, cara. Pequei contra ti, me perdoa. Perdoa, Judas. Perdoa, cara. Mas não, sabe para onde é que ele foi? Foi para a religião. A religião mata, cara. A religião mata. Tem pecador que quer se arrepender, mas ele tem até medo de vir pedir perdão, porque está cheio de religioso para condenar ele. Sabe o que os fariseus e os sacerdotes disseram para ele? Meu irmão, o problema é teu. O sangue desse cara está sobre a tua vida. Quem pecou foi tu, te vira. Está cheio de sumo sacerdote na igreja. E poucos que aprenderam dele. O perdão é um ambiente que gera vida. O perdão é um ambiente que gera ajuda, que gera vida, perdão. Judas se arrependeu. O problema todo é que, ao invés de se voltar para Jesus, o cara foi no lugar errado. O cara procurou o lugar errado. Aí sabe o que aconteceu?
se matou, porque não discernia o ambiente. Quando ele estava lá na ceia com Jesus, olha onde que ele estava, lembra? Aonde Judas estava, irmão? Lá na última ceia com ele. Jesus lavou seus pés, foi humilde, se humilhou, demonstrou amor, e ainda alertou: alguém vai me trair aqui. Ele não discerniu nada, 3 anos e meio ouvindo Jesus pregar, andando com Jesus naquelas cruzadas evangelísticas poderosas. Você acha que Judas também não expulsou demônio? Você acha que Judas também não curou enfermo? Você acha que Judas, quando Jesus enviava os discípulos, agora vão, também não fazia essas coisas? Fazia. E aí, tem um monte de gente fazendo coisas na igreja sem discernir nada. Judas também expulsou demônio, mas não discerniu o ambiente. Quem não discerne o ambiente, corre o risco de matar alguém e de morrer também. Certo homem, Lucas 18, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu já vou terminar aqui, fica tranquilo, segura aí, não sai voando ainda. Por que me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Eu dei uma lição de casa hoje para o irmão da igreja. Conseguiu discernir aí, irmão? Desenrolou o manto lá? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Por que Jesus falou isso? Escuta, Jesus não aceitou ser chamado de bom porque Jesus ainda não havia concluído a obra. A obra ainda não era completa. Ele ainda não tinha gritado lá na cruz do Calvário: está consumado. O que isso significa, pastor? Porque para Deus, meu irmão, bom é quando você termina bem, não é quando você começa bem. Para Ele, bom é quando você termina bem, não é quando você começa bem. Por isso que Jesus não aceitou ser chamado de bom, Ele ainda não havia completado tudo. Deus, lá no princípio, fez separação entre as águas e a terra, e viu Deus que ficou bom. Ficou bom onde? No início ou no fim? No final. Você pode começar muito bem, mas não importa como você começa, é como você termina. Para Deus, meu irmão, não adianta começar bem, tem que terminar bem. Jesus sabia disso. Ele: não, por que você está me chamando de bom? Eu não sou bom. Ele não havia completado a obra. Agora, quando ele completou a obra, escute isso, quando ele completou a obra, ele olhou para o céu e orou da seguinte maneira. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Então agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o que ele disse aqui: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. Então, meu querido, bom é quem termina bem, não é quem vai até um pedaço, até a metade, quem chega lá e está quase no final e desiste. Começou bem, puxa vida, mas olha ali, pastor, agora. O que a gente faz então? O que a gente faz? Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. O ambiente de perdão é para conscientizar esse tipo de pessoa que começou bem e está mal agora. Esse tipo de gente que está mal agora não corre para a forca, não, larga essa corda aí, não corre para a forca.
corre para a cruz, sabe por quê? Porque ainda que todos te neguem o perdão, escute, Jesus morreu para que você pudesse ter a oportunidade de nunca desistir, aleluia. Mas pastor, eu caiu? O cair é do homem, levantar é, levanta. Pastor, eu agora caiu feio, vamos sarar essas feridas, vamos curar, mas levanta. Mas eles não acreditam mais em mim, não tem problema, eu continuo acreditando, porque eu não desisti de você. Sabe por quê? Porque Judas traiu Jesus, mas Pedro negou ele, não esqueça disso. E Jesus não desistiu de Pedro. Pedro começou mais ou menos, né? Estava indo bem, aí no meio do caminho se perdeu, mas terminou com honra, sabe por quê? Porque ele disse, agora eu estou digno para morrer por ele, crucificado de cabeça para baixo. Às vezes você até vai começar bem, vai se perder no caminho, mas você que se perdeu no caminho, escuta isso. Não é para você desistir. Ainda que os outros não tenham discernido esse ambiente de perdão, mas se você discerne isso, você vai entender o perdão de Jesus. Você vai entender que o que Ele fez, meu irmão, foi para que você nunca desistisse, porque Ele nunca desistiu de você. Pastor, mas é difícil aqui na igreja, as pessoas me olham diferente. Se você se preocupar com o olhar dos outros, nunca vai conseguir olhar para Jesus. Não se preocupe com o olhar dos outros, se preocupe com o olhar de Jesus na tua vida. Tudo aquilo que você dá para outra pessoa, você está tirando dele. Escute. Mas o cara fez isso, falou isso de mim. Meu irmão, se você dá ênfase para isso, a glória que era dele, você está dando para o outro. Não importa. Não desista, porque no ambiente de perdão, você pode começar bem, de repente você se perdeu no caminho, mas foi por isso que ele morreu. Foi para isso que ele morreu, para buscar, para trazer de volta aqueles que haviam se perdido, para trazer de volta aqueles que se perderam. Pastor, mas eu preciso lá na frente da igreja pedir perdão agora e me humilhar na frente da igreja. Escuta, cara, não deixa a religião acabar com você. Não foi a religião que morreu por você, foi Jesus. Vai lá para o teu quarto, rasga teu coração, porque aqui no meio da igreja você pode mostrar uma espontaneidade de humilhação muito grande, e todo mundo pensar, meu Deus, olha só, coitadinho. Mas há um Deus que sonda e conhece, só Ele sabe o que está lá dentro. Então vai lá, entra no ambiente de perdão dele, querido, e discerne o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer mudar a tua vida, o quanto Ele ainda não desistiu de você, e a tua recompensa vai ser essa. A tua recompensa vai ser essa, mas entenda, você não é bom não. Bom é quando a gente chegar lá no fim, está lá em Apocalipse, aquele que vencer todas as coisas, aquele que ir até o fim, herdará o reino dos céus. Então você vai ser achado bom quando você chegar lá no fim. E tem mais uma, você vai ter que chegar lá no fim e vencer todas as coisas. Tem mais essa: vencer as afrontas, vencer as calúnias, vencer os desaforos, vencer a dificuldade financeira, vencer a doença. Vai ter que vencer tudo. Está lá, aquele que vencer todas as coisas e ir até o fim, esse herdará. Não basta só chegar, tem que vencer. Aleluia. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Eu vou terminar por aqui. Esse ambiente de perdão, ele é muito sobrenatural, ele é muito forte. Quando Jesus orou, ele ensinou uma oração muito interessante. Quando pediram Jesus, ensina-nos a orar, Jesus não só ensinou a orar com palavras, mas com vida, porque Jesus expressou o que estava dentro dele. E ele disse: quando vocês orem da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores.